Hora de conversar com o Felipe Killing. Temos dois assuntos aqui. O primeiro, obviamente, o mais palpitante, os desdobramentos das tensões no Oriente Médio. O que a gente pode esperar para as próximas horas? Killing, bom dia para você. Bom dia, Megali, Sheila, Carla e a todos que nos acompanham. Acontecerá uma outra reunião do Gabinete de Guerra de Israel, a quinta reunião desde o ataque que aconteceu no sábado por parte do Irã. Ontem, autoridades israelenses já afirmaram que o país vai responder. Só não se sabe como será essa resposta. Há um grande medo de ser uma resposta que eleve ainda mais a tensão e possa resultar num confronto direto entre esses dois países. O Irã já alertou: se Israel nos atacar, a gente volta a fazer um ataque contra Israel e muito mais poderoso. Vale destacar que foi a primeira vez que o Irã realizou um ataque a Israel a partir de seu território. Lançou cerca de 300 mísseis e drones. Normalmente o Irã utiliza grupos que apoiam na região para desestabilizar Israel, como o Hezbollah, Houthis, milícias que estão no Iraque e também na Síria. Mas a República Islâmica entendeu que precisava dar uma resposta depois de um ataque à área consular da embaixada iraniana em Damasco, na Síria. E segundo o canal 12 de Israel, um dos principais do país, o governo disse que não quer abrir um precedente, que é o seguinte: se a gente atacar pontos do Irã na Síria ou em outro país, não queremos que eles comecem a atacar diretamente o nosso país. Então, por isso que a gente precisa tomar uma atitude. Só que o governo israelense precisa levar em consideração dois pontos: a pressão política interna e a pressão política externa. A pressão política interna é de que Benjamin Netanyahu tenha que tomar uma medida contundente contra o Irã. Só que a pressão externa é diferente. Os aliados de Israel, como Estados Unidos e Reino Unido, pedem moderação, afirmam que Israel saiu vitorioso nesse embate mais recente com o Irã e que não deve escalar a tensão para não causar um confronto direto entre os dois países. Então a comunidade internacional tem pressionado o governo de Benjamin Netanyahu, só que em casa uma ala do governo que apoia o premier israelense pede uma medida mais dura. Resta saber como Israel vai responder. E vale destacar também que Israel, que estava bastante isolado na diplomacia internacional por conta do que tem feito na faixa de Gaza, está recebendo um pouco mais de apoio. Então, talvez o governo queira aí aumentar ao máximo esse clima de tensão com o Irã para capitalizar esse apoio internacional. Só que não pode também perder a mão e aí passar do ponto e causar uma desestabilidade não só no Oriente Médio, mas também em todo o mundo. Para quem quiser saber mais sobre o que está acontecendo de fato, eu recomendo a leitura do artigo de hoje do Thomas Friedman no New York Times, mas que é traduzido em português para vários jornais. Eu estou lendo aqui no Estadão. Ele lembra que, enfim, ataques entre Irã e Israel não são exatamente uma novidade, né? Eles acontecem com uma frequência relativamente grande, mas são ataques israelenses contra unidades da Guarda Revolucionária Islâmica no Líbano e na Síria que não deveriam estar no lugar em que estavam, né? Ultrapassam ali uma certa linha, foguetes de aviso e bola para frente. Aí o Irã vai lá e retalia, mas não retalia diretamente, ele retalia por meio do Hezbollah, que dispara foguetes contra Israel e tal, mas a gente nunca tinha visto o Irã disparar diretamente contra Israel, isso foi inédito. Assim como Israel também não dispara contra o Irã. Eles ficam nessa guerra fria, nessa guerra nas sombras. Uhum. Agora é diferente. Agora o Irã lançou um ataque contra Israel. Mas foi um ataque que foi interceptado. Bom, o Irã não tinha como saber disso. Havia certeza absoluta que um desses foguetes não atingiria um prédio de muitos andares? Ou uma edificação histórica? Né? Você lembra a nossa conversa ontem com o professor Pedro Costa Júnior, que ele dizia, olha, o Irã, em não havendo mortes nesse ataque, Israel não consegue tanto apoio da opinião pública Irã, internacional. Então, mas você pode bater o pênalti fraquinho, mas você não tem como ter certeza absoluta que o goleiro vai defender. Isso é verdade. Né? Israel defendeu, mas o Irã não tinha como saber. Então a gente não pode tirar a gravidade do que aconteceu. E aí segue o Friedman aqui. Aliás, isso não acontecia, um ataque direto contra Israel desde a primeira guerra no Golfo, Saddam Hussein. 1992, eu era garoto. Sem uma iniciativa global, segue o Friedman, liderada pelos Estados Unidos para impor sanções ao Irã e isolá-lo ainda mais no cenário mundial,
o comportamento de Teherã seria tacitamente normalizado. E neste caso, Israel provavelmente retaliará da mesma forma e estaremos a caminho de uma grande guerra no Oriente Médio e de um petróleo a $250 o barril. Então não é só a tragédia humanitária de uma guerra no Oriente Médio, mas é o colapso econômico total do planeta que está diante de nós.